Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Tarefa essa que é muito difícil, né? Uma responsabilidade muito grande. A gente está aqui na frente ministrando a palavra. A gente procura dar o testemunho necessário para que não sejam ditas aqui heresias, nem hipocrisias, né? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me tem confiado. Também nós damos boas-vindas aos visitantes, né? Reinaldo não é mais visita não, Diogão. Tinha previsto aqui muito mais gente, mas Deus está no controle. Você também que está em casa, muito bem-vindo. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem comigo em 1 de João, capítulo 2. Amém? 1 de João, capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo. Quando o Flávio me chamou para poder ministrar, umas 2, 3 semanas atrás, falei, não, beleza, vou lá, né? Tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme as suas forças. Mas aí logo depois, o que eu vou pregar? O que eu vou falar lá? Eu não sei. Aí eu falei assim, eu vou falar a respeito daquilo que eu estou lendo, né? Eu estava lendo Jó. Falei, já estou lendo, já fiz um estudinho mais ou menos, vou nisso aqui mesmo, né? Só que aí, falei, o culto é de jovens. Vamos ministrar uma palavra voltada mais para os jovens, né? Porque a última vez que eu estive aqui, falei sobre sofrimento, na carta de 1 de Pedro. Mas aí o Senhor colocou no meu coração de trazer essa palavra. Então leiamos, amém? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora,
E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Pai, todo o que nega o Filho, também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós lemos todo o capítulo só para entendermos melhor acerca do que eu irei falar aqui, mas ficaremos apenas com o versículo 14, parte B, que diz: Jovens, eu lhes escrevi porque sois fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. O que nós devemos entender aqui? Antes de tudo, nós devemos entender que o que é ser forte. Tem uma cosmovisão, o antropocentrismo, que prega o seguinte: antropo quer dizer homem, centrismo é no centro, ou seja, prega que o homem está no centro de todas as coisas. Porém, não é como nós cristãos vemos. Nós pregamos a antítese, nós pregamos o teocentrismo. Se o antropocentrismo quer dizer o homem no centro, o teocentrismo quer dizer Deus no centro. Por que o apóstolo João nos diz que somos fortes? Por quê? O que é ser forte segundo esse mundo? Ser forte segundo o antropocentrismo quer dizer confiar em si mesmo, confiar na sua própria força, confiar nos seus talentos, nos seus dons, confiar que você pode todas as coisas pela sua própria força. O antropocentrismo prega que tudo é feito para o homem, pelo homem, por causa do homem, e não é assim que nós vemos. E o que me intriga é que muitos de nós jovens, não digo nem dos que estão lá no mundo, mas principalmente os que estão aqui dentro da igreja, que se dizem evangélicos, estão vivendo de acordo com esse ponto de vista, mesmo sem saber. Muitas vezes eu mesmo, como ministro de louvor também, me deixei levar pela soberba, pelo orgulho, cantando, achando que eu estava, cante mais e tal, não sei o quê. Só que quando isso acontece, não há... Eu creio que Deus, Ele, digamos que, se Ele se manifestar, é unicamente pela misericórdia, porque o servo dele, aquele que Ele separou, que Ele escolheu, está usando de soberba, de orgulho, de altivez. E o próprio apóstolo Paulo já passou por isso. Abram comigo em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. Versículos 7 a 10. 7 a 10. Amém? Diz o seguinte:
para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Queria enfatizar o versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Ou seja, para impedir que o apóstolo Paulo se exaltasse, se vangloriasse, porque ele tinha sido assunto ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas indizíveis, e para que ele não se engrandecesse, se gloriasse disso, dessas coisas que ele viu, foi-lhe dado um espinho na carne. Isso não é eu que estou dizendo, está explícito. Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Se o apóstolo Paulo, que teve vários discursos cristocêntricos, na maioria das vezes, todos, os discursos dele foram cristocêntricos. Ele foi o que disse que tudo faço por causa do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Se o próprio apóstolo Paulo, que teve esse tipo de discurso, que tinha um comportamento diferenciado, que realmente foi, dos apóstolos assim, nós podemos considerá-lo a maior referência para nós, no que concerne ao amor, porque ele amou verdadeiramente os seus irmãos. Se o próprio apóstolo Paulo foi sujeito a esse tipo de sentimento, que dirá nós, réis mortais? Digamos assim que é praticamente impossível que esse sentimento não nos afete. O sentimento de se achar, querer ser maior do que o outro, de querer se vangloriar por pequenas atitudes que você tem. O Cristo não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas se entregou como ovelha muda ao matadouro. O próprio Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que morreu pelos nossos pecados, ele não tomou por usurpação. Tomar por usurpação é tomar algo que não é seu, mas era dele por direito. Mas mesmo assim, ele não fez jus a esse título de Filho de Deus, o ser igual a Deus, porque ele tem a mesma substância do Pai. Nós cremos como reformados, na Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, e ele tem a mesma substância do Pai, e ele se esvaziou de si mesmo. Se Jesus se esvaziou, quem somos nós para nos encher de orgulho, para achar que somos alguma coisa? E isso é o que o antropocentrismo prega e tem pregado. E infelizmente eu tenho visto isso em algumas pregações que eu escuto. Eu ouvi uma pregação aí, alguns vão lembrar aí, um certo rapaz aí pregou falando que Deus é o centro de nós, é o centro de tudo, mas nós somos o centro de Deus. Aí eu falei, mas isso não faz sentido nenhum. Tem gente que acha o seguinte: está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se ele amou o mundo de tal maneira por mim, então eu sou importante. Então eu posso falar que eu sou filho, que não sei o quê, mas a Bíblia também diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só é filho aquele que recebe o Pai. Só é filho aquele que recebe. Ou seja, pelo simples fato de estar escrito na Bíblia, não quer dizer que você que está só lendo é filho também. Só é filho aquele que recebe, que confessa com os lábios que Jesus Cristo é seu Salvador e seu Senhor. Então,
que nós não vivamos de acordo com o antropocentrismo, mas que, pelo contrário, possamos viver de acordo com o teocentrismo, que, por sua vez, prega exatamente o contrário do antropocentrismo. Prega que Deus está acima de tudo e acima de todos. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o centro de tudo. Porque dele, por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. E sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o verdadeiro evangelho. E o que é ser forte, segundo esse evangelho, segundo a palavra, está aqui. É simples, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Isso é difícil. Quando eu comecei a ler, eu falei, mas como assim? Como quando eu sou fraco é que eu sou forte? Porque quando você se acha forte, você confia no seu dom, no seu talento, na sua capacidade, no seu estudo, na sua inteligência. Como que Deus vai se aperfeiçoar naquilo que você já se acha bom? Mas quando você se gloria na sua fraqueza, ou seja, você é humilde, você se entrega debaixo do senhorio de Deus, você entende a sua incapacidade, a sua insuficiência, aí o poder de Deus se aperfeiçoa. É explícito. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ser forte, segundo a palavra, é ser humilde, é ser manso. O próprio Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que possamos aprender realmente a ser forte, não segundo o que achamos que é ser forte, segundo o antropocentrismo, segundo essa visão mundana, carnal e até demoníaca, podemos dizer, mas segundo o teocentrismo que prega a verdade, que prega que Cristo, que Deus está acima de tudo e acima de todos. Amém? Agora eu quero ir para a segunda parte do versículo que diz: vocês venceram o maligno. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Por que ele diz que os jovens venceram o maligno? Eu fiquei pensando, mas como é que se vence o maligno? Com oração, com jejum, com isso, com aquilo. Ok, também. Mas tem, logo acima diz, a palavra de Deus permanece em vocês e por isso vocês venceram o maligno. Só vence o maligno aquele que permanece na palavra. Aquele no qual a palavra de Deus permanece nele. O próprio Jesus foi tentado 3 vezes no deserto. Na primeira vez, Satanás disse: se tu és mesmo Cristo, Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus, na sua sabedoria, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E mais uma vez, Satanás intenta contra Jesus, dizendo o seguinte: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus, na sua sabedoria, diz o seguinte: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. E mais uma vez, ele intenta contra Jesus e diz, o leva para um monte, e diz, está escrito, o próprio Satanás dizendo, está escrito, se joga daqui, porque está escrito que ao teu respeito dará ordem aos teus anjos para que te guardem. E o Senhor Jesus mais uma vez refuta com a palavra e diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder, que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio e o fim de todas as coisas, ele é o verbo encarnado, se ele se valeu da palavra, se o próprio Jesus se valeu da palavra para vencer o maligno, que dirá nós? Porque nós achamos que venceremos as dificuldades, venceremos as lutas, venceremos as coisas do dia a dia sem a palavra. Nós que somos cristãos reformados, temos também os 5 solas da reforma: soli Deo Glória, solus Christus, sola gratia,
sola escritura e sola fide. Mas para mim, na minha opinião, o mais importante, não descartando os outros, é sola escritura. Porque quando você entende que é só a palavra, que é só a escritura, só por meio da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir da palavra. Então é tudo pela palavra. Quando você entende que é tudo pela palavra, você vai dar toda a glória a Deus. Só lhe deu glória. Quando você entende que é a palavra, quando você estuda a palavra, você vai entender que é só Cristo, só por meio de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando você entende que é só pela palavra, estudando a palavra, você entende que é só pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. E quando você entende que é só a palavra, você entende que é só pela fé. Só pela fé você é salvo. Só pela fé no Filho de Deus. Porque aqui diz, quem tem o Filho, quem recebe o Filho, tem também o Pai. Mas quem não recebe o Filho, também não tem o Pai. Então, aquele que vem só por meio de Cristo você se achega ao Pai. Mas o próprio Deus diz, Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então isso desbanca totalmente o antropocentrismo, porque pelo antropocentrismo é pregado que nós temos, a nossa vontade é suficiente para aceitar Jesus. Nós que aceitamos a graça, nós que somos os cooperadores junto com Cristo para a salvação, mas nós que somos cristãos e calvinistas também, cremos que nós não temos papel algum no que concerne à salvação. É só Cristo, é Ele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Se Ele opera em nós o querer e o realizar, é Ele que coloca o desejo no nosso coração. Então não tem como nós querermos fazer o bem sem uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Só por intermédio do Espírito Santo nós vamos querer fazer o bem, nós vamos querer aceitar a Cristo para ter uma vida transformada. Amém? Glória a Deus. E no que concerne a permanecer na palavra, esse texto aqui ele já é bem explicativo, né? Jeremias 9, 23, nem precisa abrir, quem não quiser, né? A não ser que você seja bereano. Quem entendeu, entendeu. Diz o seguinte, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza. Mas se alguém for se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, em conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus? É apenas ler a palavra? É apenas fazer uma oração por dia, ler um versículo, um capítulo? Ler é importante, como aqui já foi dito. O conhecimento teórico é importante, mas a prática ainda é mais importante, porque eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, eu achei muito interessante. Ele dizia o seguinte, ele perguntou para a igreja, o que vocês acham que vocês vão estar fazendo no céu depois de 10 mil anos lá? O que vocês acham que vão estar fazendo? Aí ele respondeu, conhecendo a Deus. E depois de 1 milhão de anos lá, conhecendo a Deus. E depois de 10 milhões de anos lá, a gente vai estar conhecendo a Deus. Por isso a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque é um conhecimento inesgotável. É inesgotável. A vida eterna é conhecer a Deus. É estarmos ali gozando da sua presença, da sua santidade, de todos os seus atributos, aos quais Ele faz jus, a santidade, a justiça, a verdade, a pureza, a retidão. Todos esses atributos estarão lá disponíveis para que possamos desfrutar dele, né? Porque estão nele. O atributo é dele. Então que nós entendamos isso. Amém? Que ser forte, segundo a palavra, é ser fraco. E como nós entendemos que é ser fraco? Somente pela palavra. Porque quem não conhece a palavra não vai saber quem é Paulo. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem são os 12 apóstolos?
Não vai saber, só vai saber por meio da palavra. Só vai entender o que é ser forte, só vai se entregar à humildade de Cristo, a mansidão, aquele que conhece a fundo a palavra. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje, eu pensei que seria um pouco mais longo, mas espero que tenha sido edificante para cada um de vocês. Hoje foi bem corrido, porque, nossa, quase tudo deu errado, mas glória a Deus. Eu trabalhei até um pouco mais tarde, depois eu fui dar um trato no belo, né? Claro, uai. Aí achei que eu ia chegar em cima da hora de trazer a palavra, mas graças a Deus consegui chegar um pouco mais cedo. Eu ia ajudar o Flávio no louvor, só que acabou que não deu tempo. Mas, irmãos, recapitulando, sejamos fortes, segundo o teocentrismo, não segundo o antropocentrismo, não segundo o que o mundo prega, mas segundo o que o nosso Deus prega. Amém? Deixa eu voltar lá. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembrei. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E a palavra de Deus permanece nos jovens. Então, a palavra de Deus só permanece na gente para que possamos vencer o maligno. Quando a palavra de Deus permanece em nós, nós fazemos a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós permanecemos para sempre. Então, quem permanece na palavra, permanece para sempre. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Queria convidar os irmãos para ficar em pé, para que possamos orar. Amém? Senhor, nós te louvamos. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, obrigado por esse privilégio de mais uma vez estar aqui na tua casa, mais uma vez ministrando a tua palavra, responsabilidade essa que é árdua, que é difícil, é uma responsabilidade muito grande, mas eu creio que o Senhor falou através de mim e creio que foi edificante, Pai. Eu creio que o Senhor falou aos corações de cada um aqui nessa noite, ó Pai, perdoe cada um dos nossos pecados, despeça-nos aqui, ó Pai, na tua graça, no teu amor, ó Pai, em nome de Jesus. Cremos que a tua palavra, ela não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre o que te apraz, ó Pai. Obrigado por tudo, por esse culto, por cada vida aqui presente, por cada um que está em casa assistindo também, que o Senhor possa os abençoar, ó Pai, grandemente. Nós te louvamos por tudo, porque realmente entendemos que ser forte é ser fraco, que ser forte é nos entregar totalmente debaixo do seu senhorio, porque o Senhor é o cabeça da igreja. Nós devemos ser submissos ao Senhor em tudo. É a nossa oração no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém.